Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando direto de Brasília. Vamos para o nosso programa de toda semana, o Bullets na Semana, programa que a gente traz para vocês os principais acontecimentos da última semana, seja no campo da economia ou no campo da política. E no segundo momento, a gente fala também do que vocês têm que ficar de olho em relação aos próximos dias dentro do campo do mercado financeiro, da economia e da política. E para o bate-papo de hoje, a gente está aqui com Lucas Saqueto, ele é economista e analista da área macrosetorial da Gol Associados. Bem-vindo, Lucas. Oi, Eric, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente poder discutir um pouco, né, do que aconteceu nessa última semana na economia. Obrigado. Legal. Antes da gente prosseguir, Lucas, para aquela turma que ainda não te conhece, fala um pouquinho do seu background, fala um pouquinho da onde você está atuando. Uhum. Bom, eu trabalho na Go Associados há mais ou menos 2 anos, eu entrei ali no começo da pandemia, entrei já na área macrosetorial, lá na Go a gente faz projeções de indicadores macroeconômicos e é uma consultoria multidisciplinar mais voltada para o setor de infraestrutura. Então, além da área macro, eu tenho atuado também na área de infraestrutura, principalmente no setor de saneamento, que desde a aprovação aí do novo marco do saneamento é um setor que tem movimentado bastante a economia, inclusive. E eu acho que é mais ou menos isso que eu faço hoje. Como você adiantou, Eric, eu sou economista, sou mestre também em economia política, e tenho atuado aí nessa área macro e de infraestrutura. Legal. Essa parte do saneamento, Lucas, quando eu trabalhava no time de análise política da XP, eu acompanhei muito de perto aqui em Brasília. Eu acompanhei porque teve toda a discussão dentro do Congresso, até ter um desfecho ali. Foi em 2020, né? Que Isso, finalmente, em então, julho de 2020. exatamente. A pandemia estava acontecendo ainda, foi acho que a única votação de grande relevância no Congresso, exceto as questões de pandemia que estava na agenda do Paulo Guedes. Muito legal. E havia realmente uma expectativa muito grande do setor em torno dessa questão do marco de saneamento, porque, em resumo, pode trazer aí investidores privados para um setor que era fechado para o investimento privado. Mas o nosso tema aqui não é esse, o nosso tema aqui é a gente explorar um pouco dos seus conhecimentos com relação aos acontecimentos dos últimos dias, na última semana. Quais são os seus 3 destaques, quais são os seus 3 bullets no que diz respeito à economia e mercado financeiro desta última semana? Eu acho que como não poderia deixar de ser, né, a grande expectativa da última semana foi em torno da decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, desde dezembro já havia uma indicação de que a taxa de juros seria reajustada em 1,5 ponto percentual. Isso foi confirmado na última quarta-feira no comunicado do Copom, era a expectativa do mercado, todas as projeções praticamente indicavam que seria esse o reajuste. A taxa básica de juros passou de 9,25 para 10,75 ao ano, então é um fato bem relevante, né, dado que a gente voltou aos 2 dígitos na taxa básica de juros. Mas mais importante que a decisão do Copom em reajustar os juros, como eu disse, desde dezembro já estava indicado que isso aconteceria, foram alguns indicativos que vieram junto no comunicado, né? Eu acho que o principal indicativo desse comunicado foi com relação ao que vai acontecer daqui para frente. Então, a expectativa era que essa reunião do Copom agora em fevereiro reajustasse 1,5 e a dúvida era o que ia acontecer na próxima reunião do comitê. O Copom não indicou que vai parar de reajustar os juros na próxima reunião, disse que vai analisar, etc., mas o reajuste vai ser numa intensidade menor. Então, a expectativa é que a gente ainda tenha um aumento na taxa básica de juros na próxima reunião, embora esse aumento seja menor que 1,5%, que 1,5 ponto percentual, desculpa. E na Go Associados, a gente projeta que a taxa de juros deve terminar o ano em 12%. Então, além na próxima reunião, a expectativa é que tenha um aumento de 1 ponto percentual.
e na outra um aumento residual ali de 0,25 ponto percentual. Isso é motivado pelo segundo destaque que eu daria ao comunicado do Copom, que a gente está vivendo um cenário externo mais desafiador, né? A gente, na semana anterior, teve o comunicado do FONC, da Autoridade Monetária lá dos Estados Unidos, de que vai reduzir a intensidade dos estímulos econômicos, e isso traduzido do economês quer dizer que eles vão começar a subir a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso a gente está falando da economia mais importante do mundo e tal, e isso vai ter impactos aqui no Brasil, principalmente na nossa política monetária. Eu acho que esse é um primeiro ponto assim, de destaque. Eu acho que isso foi o que mais chamou a atenção na última semana. Desse comunicado do Copom, a gente vai conhecer a discussão mais profunda do que motivou esse reajuste, mas isso porque a ata vai ser divulgada na próxima semana, né? Mas desse comunicado, a gente já consegue entender que o Copom continua muito preocupado com a inflação, né? A gente lembra que em 2021 a inflação fechou em 10,06%, que é quase o dobro do teto da meta de inflação que estava programada para o ano, que era de 5,25%. E nas expectativas do Boletim Focus, né, na mediana das expectativas do Boletim Focus, que o Banco Central divulga toda segunda-feira, na segunda-feira passada, a expectativa para 2022 do IPCA estava em 5,38%. Se a gente lembrar que o teto da meta para 2022 caiu para 5%, a gente já está dizendo que o mercado espera uma inflação maior do que o teto da meta pelo segundo ano consecutivo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro destaque, o grande destaque que eu faria dessa semana, que é o comunicado do Copom, e a expectativa para na próxima terça-feira a gente conhecer a ata da reunião e entender melhor como que foi discutido e quais são as indicações do que vai acontecer daqui para frente. Muito bom, Lucas. Você trouxe vários elementos que eu gostaria de explorar contigo, já nesse seu primeiro bullet. Primeiro, você já mencionou que o Copom ainda está muito preocupado com essa questão da inflação. Eu acho que a inflação também tem pego muitos analistas econômicos aí de surpresa, em decorrência aí do crescimento, né? Parece que não para de ampliar aí a taxa de juros. Você bem colocou aí que pode ficar mais uma vez fora da meta. Mas então, só para a gente entender por que houve essa sinalização do Copom que pode reduzir o ritmo com relação à taxa Selic, tendo em vista que a taxa Selic justamente serve para tentar aí segurar essa questão da inflação. A que se deve esse ponto aí do comunicado na sua análise? Olha, claro que a taxa Selic é um instrumento importante de controle da inflação, mas sozinha ela não consegue não ter inflação. Tem outras variáveis, e eu acho que isso que é interessante da economia, né? Às vezes não existe uma fórmula, assim, você precisa ir ajustando as coisas, entendendo a dinâmica de como elas evoluem. Assim, não dá para só o aumento da taxa de juros não consegue conter a inflação, senão a gente tinha visto isso acontecer no ano passado, né? A inflação passou de 2% para 9% em meses, e ainda assim a inflação estava ali em 10%. O Copom ele considera outras variáveis. O nível de atividade, eu acho que é uma variável importante, e a gente está vendo um aumento da taxa de juros, mas se houver um aumento muito grande da taxa de juros num período muito curto, o desincentivo ou desestímulo à atividade econômica pode ser um problema maior do que a própria inflação. Então, na hora de ponderar qual que é o nível, qual que é o ritmo e a intensidade desses reajustes, eu entendo que o comitê considere também esses indicadores, né? A gente, até adiantando, mas seria o meu segundo destaque, a gente conheceu alguns indicadores antecedentes nessa última semana também, e a gente viu que a produção industrial ela até respondeu bem em 2021, embora entre junho e novembro de 2021 a gente tenha visto quedas na atividade industrial. Então, não adianta só subir a inflação, a gente vê que uma alta na taxa de juros ela tem um impacto sobre o câmbio, por exemplo, e isso acaba ajudando a inflação se o câmbio baixa, né? Se o dólar está ali num patamar de mais de R$ 5, uma queda no preço do dólar tem um impacto positivo sobre os preços. Só que aí não é só a taxa de juros que tem impacto sobre o dólar, né? A gente vê
e acompanhou isso nos últimos anos, a instabilidade política, a fragilidade fiscal da economia brasileira e outras incertezas para os investidores também tem impacto no câmbio, e aí só aumentar muito a taxa de juros não vai resolver esse problema. Eu acho que é nesse sentido que o Copom indica uma desaceleração com medo de exagerar na dose dos incentivos ou da retirada de estímulos da economia e isso prejudicar o resto, né? A gente não pode esquecer também que a gente passou por um 2020 muito difícil ali, com queda de 3,9% do PIB. 2021 é um ano de recuperação, né? De retomada da economia. Em 2022, o mercado já está bem mais pessimista com relação à atividade econômica. Se a gente pegar ali a mediana das expectativas do Boletim Focus para o PIB, em 2022 ele está em 0,30%, é um ritmo muito baixo de crescimento, até se a gente comparar com outros emergentes. Então, eu acho que é esse conjunto de fatores que faz com que o Copom pondere uma redução no ritmo de aumento da taxa de juros, né? E, enfim, isso também tem impacto na vida cotidiana das pessoas, né? Se aumentar os juros, você aumenta o custo do crédito e tal, e em uma situação ainda delicada do mercado de trabalho, etc. Acho que não, é nesse sentido que tem uma indicação do Copom. A gente vai seguir aumentando os juros, mas num ritmo menor. Legal. Você chegou a mencionar qual é a previsão de vocês da Gol Associados para a taxa Selic do ano? Foi 12%, me corrija se eu estiver errado. Mas qual é a sua projeção? Você acredita também que o IPCA vai ficar fora desse teto, ali também margeando 5,28%? E já emendando uma segunda pergunta, que está dentro desse contexto desse seu primeiro bullet, explica para a gente, explica para a turma que está começando agora a acompanhar o mercado financeiro. Você mencionou rapidamente que uma possível elevação da taxa de juros nos Estados Unidos pode ter impacto aqui no Brasil. Que impacto que é esse que pode acontecer em decorrência aí desse aumento da taxa de juros? Então, duas perguntas, uma para você já emendar nesse seu primeiro bullet. A gente, na Go Associados, a gente tem uma visão um pouquinho mais otimista que o mercado com relação à inflação. Primeiro, confirmando exatamente nossa projeção para a Selic esse ano é de 12%. A gente prevê ainda que vai aumentar 1,25 ponto percentual, né, nas reuniões que o Copom tem até o final do ano. E a nossa projeção de IPCA para esse ano é exatamente 5%, que seria o limite do teto da meta de inflação, né? O mercado está um pouco mais pessimista que a gente em relação a isso. A gente projeta que a inflação, dados os últimos indicadores e tal, vai voltar ali para o limite do centro da meta. Com relação ao aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e os impactos que isso teria no Brasil, primeiro que eu acho que para o mercado financeiro isso já estava meio que precificado, assim, esse indicativo de que os Estados Unidos vão retomar o aumento da taxa de juros, que hoje está entre 0% e 0,25%, também, assim como esse reajuste daqui da taxa no Brasil já era público desde o ano passado. Assim, todo mundo sabia que isso ia acontecer, principalmente porque a inflação nos Estados Unidos, a gente fala da inflação aqui no Brasil, que é preocupante, mas a inflação nos Estados Unidos, eu acho que no mundo todo, ela está bem acima daquilo que é considerado razoável. A meta lá nos Estados Unidos de inflação é de 2% e hoje está em 5,7%. Então, ela está bem mais alta. Claro, isso é consequência de todos os problemas e do que aconteceu na pandemia e dos estímulos fiscais, né, para tentar amenizar os impactos do que aconteceu na economia, na pandemia na economia. Os impactos disso, dessa retomada, né, do aumento na taxa de juros dos Estados Unidos, é porque a gente está falando da economia mais importante e do lugar mais seguro para você deixar o seu dinheiro guardado, e que hoje tem uma taxa pouco atrativa. Assim, num raciocínio lógico, o investidor, e a nossa taxa de juros está em mais de 10%, porque o risco de deixar o dinheiro aqui, de emprestar o dinheiro aqui no Brasil é muito maior que lá nos Estados Unidos. Quando a taxa de juros aumenta lá e essa remuneração pelo risco nos Estados Unidos é maior, o investidor tende a procurar esse porto mais seguro, né? A gente fala muito mais fácil a economia dos Estados Unidos, a economia brasileira quebrar do que a economia dos Estados Unidos. Então,
acho que isso explica um pouco a diferença, né, a disparidade entre a taxa de juros aqui e lá nos Estados Unidos. Esse aumento na taxa de juros lá pode, enfim, pressionar o câmbio. A gente pode observar se esse aumento se confirmar e o Copom aqui no Brasil não der uma resposta à altura e tal, a gente tem outros mecanismos de controle de câmbio também, mas um impacto imediato desse aumento é uma pressão maior sobre o câmbio e, enfim, tem impactos secundários também na economia brasileira, né? A gente pode observar, embora isso tenha outros fatores que influenciam também, mas menos investimento estrangeiro aqui no nosso mercado financeiro local. Mas é claro, como eu disse, eu acho que isso tem outras variáveis, né? A gente viu na última semana, né, na sexta, foi divulgado o fluxo de investimentos estrangeiros na nossa bolsa, né, na B3, e a gente vê que aumentou, e foi, estou vendo aqui, vou pegar os valores, mas foi de 32,5 bilhões em volume de estrangeiros comprando ações na bolsa aqui na B3, mesmo diante de uma indicação de que os Estados Unidos iam reajustar a taxa de juros lá. Então, como eu disse, assim, é difícil, eu acho que o que mais me atrai assim, para a discussão da economia é que não tem resposta fácil, né? O óbvio seria o contrário, a gente está numa economia com incertezas, na perspectiva de um aumento da taxa de juros e tal, e ainda assim a gente conseguiu atrair investimento estrangeiro aqui para o Brasil. Muito bom. Você já deu uma pincelada no segundo bullet. Você quer aprofundar o seu destaque, seu segundo destaque, ou a gente já pode passar para o terceiro? Eu acho que não. O segundo ponto que eu destacaria é que nessa semana que passou a gente conheceu alguns dos indicadores que são importantes, inclusive para a gente projetar e, enfim, ver quanto que vai ser, quanto que cresceu o PIB em 2021, né? As projeções estão bem díspares. Dois destaques bem breves é que tem uma recuperação que é até impressionante do mercado de trabalho formal. Em 2021 foram criadas 2,7 milhões de vagas, um valor bem grande, assim. A gente perdeu muito emprego, né? Principalmente no mercado de trabalho formal no ano de 2020, a gente recuperou isso. E o outro é o resultado da indústria, que mostrou uma recuperação acima das expectativas do mercado, né? O crescimento da indústria em 2021, apesar das oscilações, foi bem grande. Acho que é um pouco isso, assim. Esse segundo ponto, eu destacaria isso. Muito bom. E qual é o seu terceiro destaque da última semana? O terceiro destaque, ele é um destaque mais internacional, mas eu acho que isso já teve vários impactos, que são os desdobramentos para a economia do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? O Brasil vai ficar em evidência, eu imagino, nas próximas semanas, porque tem rumores de que o presidente Jair Bolsonaro vai visitar o presidente Vladimir Putin na Rússia, e isso até tem causado certo descontentamento de países do Ocidente, né? Principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Mas mais do que essas questões diplomáticas, o que eu destacaria como uma grande implicação e que pode trazer problemas aqui para o Brasil é que a gente está falando de uma região que tem muito impacto no preço do petróleo, né? Do petróleo e do gás natural, principalmente. E como a gente viu desde o ano passado, principalmente pela pressão do câmbio e a variação do preço do petróleo, os combustíveis foram, eu diria que o grande vilão da inflação em 2021 e continuam sendo um ponto de atenção muito importante para 2022. Em 2021, a gente, além dos combustíveis, teve uma pressão dos alimentos, da energia elétrica e tal, mas em 2022, por enquanto a gente ainda trabalha com hipóteses, né? Enfim, não se sabe ao certo quais são os desdobramentos do que está acontecendo lá na Rússia e na fronteira com a Ucrânia, mas o fato é que o petróleo já durante a semana que passou chegou em mais de 90 dólares o barril, e a expectativa é que supere os 3 dígitos se o conflito lá de fato acontecer, né? E isso para a inflação e para o preço da gasolina aqui no Brasil e dos outros combustíveis vai ser um problema, né? A gente já está em
no preço para o consumidor final ali, chegando nos R$ 8, e, enfim, o preço do petróleo hoje está no patamar que estava em 2014. E se aumentar, a gente pode ter uma dimensão do que pode acontecer. E isso, é claro, pode trazer... A gente está falando de um ano eleitoral, né? Um ano que quem está no poder não quer, de jeito nenhum, que a inflação, e que principalmente uma coisa que afeta tanto os brasileiros, dispare. Mas é o que talvez possa acontecer se as coisas lá no leste europeu não se resolverem. Eu entro, então, na parte política, porque o Lucas falou de um tema que tem sido bastante sensível, tanto no bolso e no dia a dia dos brasileiros, quanto na política. Nessa última semana, a gente viu uma movimentação muito grande aqui em Brasília, foi a primeira semana de atividades no Congresso, apesar de ter sido atividades ainda de retomada após o recesso. A gente viu movimentos em torno da questão da PEC dos combustíveis. E aí tem várias peças que a gente precisa juntar nesse puzzle, porque existia a expectativa de uma proposta do governo ser enviada ali para o Senado. Hoje, boa parte dos projetos estão lá, só que a turma da cúpula do governo bypassou ali o Paulo Guedes, bypassou o presidente do Senado e encaminhou uma PEC direto para a Câmara dos Deputados, tratando ali das questões de redução dos impostos para tentar reduzir o preço final dos combustíveis. Essa proposta, então, foi para a Câmara, teve a chancela da Casa Civil, só que o Paulo Guedes vinha defendendo que essa proposta se restringisse apenas à questão do diesel, apenas aos tributos que envolvem o diesel, mas a cúpula do governo, a ala política do governo entendeu que não, que nesse caso dos combustíveis, uma vez ampliada a redução dos impostos, teria que ser também para todos os combustíveis. Isso, gente, gerou uma briga muito grande entre a ala política e a ala econômica, porque o Paulo Guedes defendia apenas o diesel, porque o impacto fiscal disso vai ser de cerca de 20 bilhões. Se você estende isso para todos os combustíveis, reduzir a arrecadação significa abrir mão de receita. E aí o impacto nesse segundo caso é estimado em cerca de 60 a 70 bilhões. Por isso que teve essa briga, mas do ponto de vista político, faz sentido para eles estender isso para tentar atender o maior número possível de pessoas, o maior número possível de eleitores. Dentro disso, no meio dessa discussão, surgiu também uma PEC que começou a tramitar no Senado, que também trata basicamente das mesmas questões que estão na Câmara, mas amplia ainda mais o escopo da possibilidade aí da criação de um benefício para os caminhoneiros, que são voltados aí para também a questão de tributação do diesel. Tem ali previsão de se criar um fundo para se compensar a alíquota dos combustíveis. Por exemplo, quando o preço do combustível aumentar, esse fundo, então, seria utilizado para dar uma estabilizada no preço. O fato é o seguinte, a gente tem uma proposta na Câmara, agora tem uma proposta no Senado e a gente agora também tem uma bela de uma briga política para saber quem vai ser o pai da criança, quem vai ser o padrinho dessa proposta, tendo em vista que essa é praticamente a única agenda que o Congresso vai ter nesse semestre. E aí, você que acompanha o mercado financeiro está se perguntando, mas, Eric, qual a relação disso com os investidores? Gente, esse é o tema central do mercado financeiro também. Por quê? Tem a turma que olha para essa questão do impacto fiscal, tendo em vista que as duas PECs abrem a possibilidade de mais gasto sem a necessidade do governo mostrar de onde vem o recurso para compensar os gastos, os novos gastos. E tem a turma do mercado financeiro que olha para a questão da inflação, que faz cálculo de que uma vez reduzindo o imposto, vai reduzir o preço, e reduzindo o preço, isso vai ter impacto na inflação, algo que o Lucas falou ali no primeiro bloco, e tendo impacto na inflação, então os economistas conseguem fazer uma nova projeção aí sobre várias variáveis econômicas. Então, tem esse viés
do mercado financeiro olhando o fiscal e tem uma outra turma ali olhando para a questão da inflação. O fato é que o call que a gente tem passado para os nossos clientes, e aí que eu estou falando de corretoras, de bancos e fundos, e passando aqui para vocês também, é que essa proposta vai avançar, tem muito apelo político eleitoral. A gente não sabe ainda qual vai ser o desfecho desse texto, mas a peça-chave dessa discussão é o seguinte: por ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, não é uma proposta que retorna para o Palácio do Planalto, para o ministro Paulo Guedes, para o presidente Bolsonaro sancionar ou vetar. O que isso significa? Significa que quem vai dar a palavra final são os congressistas. E eles ali podem aprontar, podem fazer muitas coisas que ainda não estão no nosso radar e com impacto aí no fiscal. Então, esse é um tema que está em aberto, é um tema que tem essas duas peças que eu trouxe para vocês, essa disputa política entre Câmara e Senado, o Paulo Guedes ali sendo também bastante enfraquecido em torno desse processo, e a gente vai ver o desdobramento disso tudo nas próximas semanas. Eu conversei na semana passada, na última sexta-feira, com o autor da PEC do Senado, e ele disse que a ideia é complementar uma PEC com a outra, e a ideia é restringir essa redução dos impostos apenas no biodiesel, no diesel, e vai ficar ali de fora a questão da gasolina, do etanol. Isso é importante porque isso também mexe bastante com o cálculo dos economistas, tendo em vista que quanto maior a redução, maior o impacto fiscal. Bem, esse é o principal destaque, essa vai ser a principal agenda do semestre no Congresso. Um segundo destaque que eu trago para vocês, já no campo político, já no campo das eleições, é a movimentação que teve entre o MDB e o PSDB para formarem uma federação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se eles formarem essa federação, eles vão ter que estar unidos dentro do Congresso e também durante as eleições presidenciais em todos os momentos. Então, a bancada que for formada vai ser a bancada MDB-PSDB. Os diretórios vão ter que defender, vão ter que se aliar também a candidatos que estão ligados a MDB e PSDB. Essa é uma tentativa dos dois partidos que têm candidato presidencial, que é o Dória e que é Simone Tebet, tentar se reforçar nesse centro em meio ao crescimento da polarização da campanha presidencial. Qual é a nossa análise? A chance dessa federação, dessa união acontecer é bastante pequena. Por quê? Porque dentro do MDB tem vários MDBs, tem várias realidades e tem vários setores também do partido que defendem uma aliança com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula. E tem a turma que apoia o Bolsonaro e tem a turma que apoia a Simone Tebet. Ou seja, não há um consenso dentro do partido de para onde que eles vão. Então, quando não há, o resultado disso deve ser cada um ficar com o seu pré-candidato e isso impedir essa possível fusão com o PSDB, impedir que os dois partidos sigam juntos durante a campanha e depois dentro do Congresso. O terceiro bullet que eu trago para vocês, ainda com relação à questão das eleições, são os últimos resultados das pesquisas. A gente tem visto aí o ex-presidente Lula na margem de 40%, a gente viu um crescimento do presidente Bolsonaro nas últimas pesquisas, e ali a turma que chegou a 30%, no caso do Bolsonaro, e a turma da terceira via, ali patinando entre 8% e 10%. Esse foi o último retrato das últimas pesquisas. Com relação ao crescimento do Bolsonaro nas pesquisas, houve uma análise de que isso já seria o efeito do novo Auxílio Brasil na economia, que o Auxílio Brasil começou a ser distribuído agora em janeiro, começou a ser pago em dezembro, mas oficializado agora em janeiro, e isso já poderia estar impactando aí o humor do eleitor das classes menos favorecidas lá na ponta. Essa foi a análise que foi feita para esse crescimento do Bolsonaro nas últimas pesquisas. Eu acho que não foi só isso, eu acho que também tem outros fatores, mas eu sou daqueles
que ainda é bastante cético com relação às pesquisas que são realizadas neste momento. Eu acho que a pesquisa mostra alguma temperatura, mas elas vão ficar um pouquinho mais afinadas, um pouquinho mais pontuando para onde está a cabeça do eleitor, ali próximo das eleições, 1 mês ou 2 meses antes. Até lá, eu acho que tem muita flutuação dentro desses números e tem muitas questões que os institutos acabam não pegando, que isso depois impacta no resultado final. Bem, esses são os 3 destaques dessa última semana: PEC dos combustíveis, a questão da federação dos 2 partidos, o MDB com o PSDB, e essa questão dos resultados da última pesquisa. Lucas, volto para você chamar a atenção para a gente e chamar a atenção dos investidores, o que a gente tem que ficar de olho para essa próxima semana que começa. Olha, Eric, essa semana é uma semana, do ponto de vista de indicadores econômicos, bem interessante. Na sexta-feira, dia 11, a gente vai conhecer o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, que algumas pessoas chamam de prévia do PIB, de dezembro. Então, eu acho que aí a gente vai ter uma foto e entender um pouco mais como foi a economia de 2021. O resultado do PIB mesmo só sai em março, mas ali na sexta-feira eu imagino que as projeções e os economistas já vão calibrar as suas projeções. O IBCBR é um indicador bem importante. Além disso, na semana que vem a gente vai conhecer o IPCA, né, o Índice Oficial de Inflação de janeiro. A nossa projeção na Gold Associados é que em janeiro o IPCA tenha crescido 0,71%, e isso é importante porque, apesar de uma alta expectativa, é que o IPCA baixe um pouco dos atuais 10,06%. Né? Além disso, de maneira breve, eu destacaria a ata do Copom, que vai ser divulgada na terça-feira, onde eu já tinha adiantado antes. Eu acho que a gente vai conhecer melhor como foi a discussão que motivou esse reajuste de 1,5 ponto percentual na taxa, e quais serão os próximos passos, né? Vai estar melhor descrito. E do ponto de vista internacional, eu acho que, além do conflito Rússia-Ucrânia, que eu já tinha adiantado, que eu acredito que na próxima semana ainda vai ter desdobramentos, eu destacaria a inflação de janeiro lá nos Estados Unidos, né? Que vai ser anunciada a inflação de janeiro. Então, acho que seriam esses os principais destaques, e é onde os investidores devem ficar de olho aí para fazer suas projeções. Enfim, acho que é mais ou menos isso. Legal. Do ponto de vista da política, eu acho que o principal tema, como eu destaquei no início, é a PEC dos combustíveis. A gente fechou a última semana com a surpresa do surgimento de uma nova PEC lá no Senado. Agora a gente vai ver como vai ser o encaminhamento disso nesses próximos dias. Vão ter reunião de líderes, vão ter várias reuniões para justamente alinhar e afinar aí o timeline dessa discussão dessas 2 propostas, a da Câmara e também a do Senado. Então, fiquem de olho, porque isso tem impactado bastante o humor do investidor, que tem acompanhado o que entra, o que sai, como é que fica. Tem muito investidor ainda achando que essa é uma proposta que não vai avançar. Esse não é o nosso view. Nosso view é que essa proposta avança, sim, nesse primeiro semestre, porque tem esse apelo político e eleitoral. E, então, assim, fiquem de olho. O principal tema da agenda política vai continuar sendo essa PEC dos combustíveis. E, além disso, a gente vai, então, começar a ter sessões no Congresso. Já tem sessão do Congresso prevendo ali votação de alguns vetos. O mercado financeiro também tem acompanhado esse tema. Tem ali dentro dos vetos questões que envolvem o fundão, questões que envolvem também a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente vai começar a ver a engrenagem do Congresso a funcionar na próxima semana, e eu destaco sem nenhum medo para a gente acompanhar full time essa questão da PEC dos combustíveis. Fora isso, a gente tem que também estar de olho nas pesquisas, porque as pesquisas têm anunciado para a gente e mostrado para a gente um pouco de como está o ânimo do eleitor, e por mais que não sirva hoje para a gente ter
um cenário definitivo do que vai acontecer em outubro, essas pesquisas estão sendo utilizadas pelos partidos para definirem qual tipo de aliança que eles vão fazer. Começou a ocorrer muito dentro do mundo político a possível não aliança da União Brasil com Sérgio Moro, uma aliança que já estava sendo construída desde dezembro, mas diante aí dos resultados das últimas pesquisas, União Brasil parece que começa a avaliar uma outra perspectiva, e isso é importante porque o Sérgio Moro é um dos candidatos da terceira via que, se associasse à União Brasil, teria bastante estrutura para seguir em frente. Além disso, é importante a gente ver se o mundo político já está começando a migrar para um outro lado, migrar para uma outra frente, é porque eles sentiram que ali onde estavam tentando avançar não tem futuro, não tem perspectiva de poder. Então, coloque em mente que quando um político, um partido faz movimento, eles sempre estão olhando alguns anos na nossa frente, eles têm muito mais informação que a gente. Então, emigrando União Brasil para uma outra candidatura é sinal de que o mundo político já olha com desconfiança a uma possível candidatura do Sérgio Moro. Isso ainda não se concretizou, isso está bastante embrionário, há espaço para que o Moro retome aí as negociações, mas também coloco para vocês essa peça no puzzle para a gente acompanhar, para ver qual vai ser o desfecho. Bem, gente, esses foram os destaques da última semana. Esses são os temas que vocês têm que olhar, acompanhar nesses próximos dias. Lucas, agradeço demais o seu tempo, agradeço demais a sua participação e abro aqui o espaço para você, para as considerações finais. Obrigado, Eric, e todo mundo que assistiu a gente. Eu espero que a gente tenha feito um bom resumo, né, um indicativo do que aconteceu e do que esperar da próxima semana. Eu queria desejar a todos uma boa semana e bons negócios. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É isso aí, gente. Ficamos por aqui também. Vou pegar carona nessa última fala do Lucas. Eu desejo a vocês um bom domingo, uma boa semana e bons negócios.